Então, gente, agora a aula fica com o professor Carlos. Boa aula e, mais uma vez, parabéns por escolherem fazer a diferença. Olá, bom dia. Oi, Juliana. Nessa manhã de sábado, primeiro parabéns. E espero que eu esteja sendo assistido aí por uma galera que realmente seja interessado, que, enfim, um ano diferente, qualquer coisa que a gente diga a respeito do ano de 2020 né, é clichê agora, já o novo normal já virou uma palavra velha pra gente. E a gente, adaptado a todas essas situações novas, a gente hoje vai falar um pouquinho sobre como é que vai ser a prova de biologia, né? E para isso eu trouxe para vocês uma revisão embasada nas questões que já caíram na prova de Ciências da Natureza, que é onde entra a biologia, e nós temos aí muita coisa para falar. Né? Nós temos aí uma história da prova de biologia já desde 1998, quando começou o primeiro Enem, e olha, eu não vou mentir para vocês não, quando eu resolvi fazer uma análise sobre o que caía no Enem, uma coisa que eu já tinha feito em outras situações, porque eu sou professor em escolas particulares, a gente já fez esse tipo de revisão lá, mas eu não vou mentir para vocês não. Quando eu fui fazer a análise do quais eram os assuntos mais pertinentes, pintou aí uma bandeira para mim sobre o que era interessante. Com um gráfico. Esse gráfico aqui. Eu fiz uma contagem sobre as questões de biologia dentro da prova de ciência e natureza. E eu me deparei com essa situação aqui. A divisão, a organização dos temas sobre quais são os assuntos que são mais frequentes, tá? Desde a prova de 1998 até a prova de 2019, que foi a última que aconteceu, né, do Enem. E como vocês podem ver, apagando aqui o que não é pertinente para a gente agora, de longe, o assunto mais presente nas provas é questões de ecologia, né? Como vocês podem ver aí, nós temos um quinto da prova. Em lugar, vem questões falando sobre doenças infecciosas. Olha que coisa interessante. Falando sobre doenças transmitidas por micróbios, né? E quando a gente fala sobre questões que falam sobre essa temática, a abordagem dela está muito relacionada a falar exatamente sobre quem é o micróbio causador, sobre como é que eu evito de pegar essas doenças, mas principalmente sobre as tecnologias que existem para tratar essas doenças. É legal a gente dizer aqui que a prova química e biologia, a prova é muito voltada para tecnologia. E quando eu falo em tecnologia, eu não estou falando simplesmente de mídias digitais, sobre computadores, programas. Não, eu estou falando de coisas como inventar um remédio para se tratar alguma coisa, sobre tecnologias como dar conforto para as pessoas que vivem nos espaços onde essas doenças possam existir. Tá? E assuntos inerentes, por exemplo, como soros, antibióticos, vacinas, inevitavelmente caem bastante. Eu cheguei a colocar aqui, ó, em quarto lugar, dentre os assuntos que mais caem nessas provas, eu coloquei aqui sistema imunitário, porque sistema imunitário vai abordar aí os mecanismos que o nosso corpo tem de defesa, né, de proteção, e se você juntar os assuntos sobre doenças infecciosas com sistema imunitário, cara, nós temos aqui mais um quinto da prova, que é isso analisando o corpo geral do Enem de todos esses anos. Então a gente tem aqui, né, uma história longa de provas onde a gente vai falar de saúde coletiva, a gente vai falar de saúde pública, tá? Logo abaixo vem questões de botânica, que antigamente elas não eram muito comuns, de uns Enems para cá, tipo de 2016,
Não são, assim, super questões muito elaboradas, muito difíceis, mas elas estão começando a aparecer lá. E aí, na sequência, vem outros assuntos aí, bioquímica, análise sobre células, biotecnologia, genética, e aí vai embora, tá? Bom, o que vai ser a nossa conversa de hoje? Bom, eu acabei fazendo uma autocrítica no seguinte sentido. Cara, eu não vou conseguir abordar com vocês aqui, nesse tempo que eu vou ter com vocês aqui, que vai ser menos do que 1 hora, falar sobre todos os temas. É inviável, tá? Mas eu posso, sim, escolher os temas que estão mais presentes. Então, a gente vai falar um pouquinho, agora no começo, sobre a questão da saúde coletiva, e no final, o tempo que sobra, a gente vai falar um pouquinho, debater um pouquinho sobre as questões de ecologia. Mas para não ser o cara chato que vai chegar aqui, encher vocês de conteúdo e falar sobre decorebas e nomes e coisas que vocês não podem esquecer, eu vou dar o caminho das pedras. A gente vai falar aqui, agora, logo de partida, sobre qual é a cara que tem uma questão do Enem. Porque também tem essa. A prova do Enem, diferente de qualquer outro vestibular do país, ela tem uma cara. Como assim? Começa a ler a questão e você para e olha para ela, você vai ver que ela tem um jeitão. E esse jeitão dela ajuda você, de saída, já a entender qual é a pergunta que a questão traz. E toda questão sempre vai vir acompanhada de um texto de apoio, onde muitas vezes é lá mesmo que vai estar a resposta, né? Aí você pensa, tá, professor, então, bom, Carlos, se você está dizendo para mim que a prova do Enem tem questões em que ela vem com um textinho acompanhando, que muitas vezes a resposta está ali, a prova do Enem é fácil. Lê do engano, meus queridos. A prova do Enem ela pode ser complexa no sentido de que, exatamente por todas as questões terem um textinho, ela pode ser longa. E se ela for longa, ela vai ser com certeza cansativa. Não é à toa que a prova do Enem está entre as listas das avaliações que existem por aí, mais longas que têm de maior duração. São provas que podem chegar a 6 horas de duração. Os calhamaços das provas, elas às vezes têm 15, 20, 30 páginas. E aí imagina, meus senhores, vocês sentados numa cadeirinha por 6 horas, lendo essa quantidade infindável de texto e ainda tendo que ter que vai tomar muito o seu físico, né? E pensando nisso é que a gente precisa ter um domínio sobre como é que é a cara de uma questão do Enem. E aqui eu trouxe uma questão para a gente poder ver isso acontecendo. Bom, aqui eu escolhi a questão número 92 da prova de 2019, a última prova que aconteceu, o caderno cinza. E olha aqui o que eu estava dizendo, né? Tem um textão ali acompanhando, não é um texto absurdamente grande, nós temos ali o quê? Umas 10 linhas, não contei, mas tem mais ou menos umas 10 linhas, tem uma referência bibliográfica de onde veio aquele texto, e a comanda, tá? Minha primeira recomendação para todos os estudantes que pretendem fazer o Enem é como é que eu vou lidar com uma prova como essa? Primeira coisa, leia a comanda. Antes de ler o texto de apoio, leia a comanda. A comanda é a parte mais curta. Obviamente, não caia na besteira de ler a comanda e já tentar resolver. Mas lê a comanda porque ela vai te dar, provavelmente, uma direção. Ela vai te dar uma ideia de para onde é que você tem que olhar no texto. E isso vai tornar tudo muito mais fácil. Então vamos lá, vamos começar aqui por essa questão aqui. Eu vou dar uma lida e vou tentar achar com vocês a parte que importa. Então vamos lá. Ou seja, a pergunta é: o que o dispositivo, o aparelho, faz? Né? E aí, agora, vamos lá. Vamos ler esse texto agora. Eu tenho que achar nesse texto a informação
sobre o que o aparelho faz. Então tá lá, né, o projeto, Kidney Project, é um projeto realizado por cientistas que pretendem desenvolver um rim biônico que executará a maioria das funções biológicas do corpo. O rim biônico possuirá duas partes que incorporam recentes avanços de nanotecnologia, filtração de membrana e biologia celular. Esse projeto significará uma grande melhoria na qualidade de vida das pessoas que dependem da hemodiálise para sobrevivência. Tá. Então, vamos achar aqui, nessa nossa conversinha, algumas palavras-chave. Sim, isso é muito legal você fazer. A gente não pode levar a caneta marca-texto para a prova do Enem. Isso é importante aqui dizer. Mas, tipo, na verdade, a prova, não sei, eu acho que você não pode levar nem lápis. Eu acho que é só caneta mesmo. Mas, é legal, depois que você fez essa leitura, quais foram as palavras que mais chamaram a atenção? Para mim, quando eu terminei de ler esse texto, nós estamos falando de um aparelho que ele é um rim biônico. Então, ele faz as funções que o rim faz. Ele vai ajudar quem? Ele vai ajudar a pacientes que dependem da hemodiálise. Clínico, onde um paciente precisa ir aí dia sim, dia não, a cada 2 dias, ao hospital para fazer a filtragem do sangue, né? Esse procedimento é feito exatamente porque o rim da pessoa não está funcionando adequadamente, aí ela vai lá, se conecta a uma máquina, essa máquina vai tirar o sangue, limpar o sangue, devolver o sangue. E ele limpa do quê? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o que a questão pede. O que a questão está pedindo? Para que serve o aparelho? Se é o papel do rim, e o papel do rim é fazer uma filtragem, é fazer uma limpeza, é fazer uma remoção, vamos procurar aí qual é das alternativas que tem esse assunto. Bom, se a gente olhar aqui, ó, letra a remoção da ureia. Letra B, a excreção de lipídios, de gorduras. Síntese de vasopressina, transformação da amônia, fabricação da aldosterona. Se vocês olharem, duas, pelo menos, de saída eu já consigo tirar, porque síntese é fabricar alguma coisa, e o aparelho não quer fabricar nada. Então, tiro essa. Eu não estou querendo fazer nada. Eu quero jogar fora, né? Jogar fora. As únicas alternativas que estão falando sobre jogar fora alguma coisa é entre a A e a B. Olha só. 5 alternativas, fiquei com 2. Olha como a coisa ficou mais fácil. E aí eu vejo entre as duas, o que eu tenho que jogar fora no rim? Bom, eu tenho que jogar fora as substâncias que estão na minha urina. A ureia é uma delas, né? A gente elimina pela urina a ureia, a amônia e o ácido úrico, né? Os 3 compostos nitrogenados. Fala assim, professor, não era uma questão difícil, né? Realmente. E olha só, foi do último Enem, né? Essa foi a questão que aconteceu em dezembro de 2019, então foi a última prova. E não era uma questão impossível. Ótimo, né? Mas vocês, obviamente, vão se deparar com questões mais elaboradas, tá? Eu trouxe aqui, essa é a nossa primeira bicadinha no café, essa é a nossa primeira conversa, né? E como vocês podem notar, a questão, ela tem uma cara. Textinho, comanda, e a comanda vai dar o direcionamento para qual alternativa você deve assinalar. No nosso caso, essa aqui é a alternativa A. Beleza, vamos para a próxima, né? E eu trouxe essa segunda questão só para vocês verem como a aparência da questão vai se repetir. Também da prova de 2019, obviamente, eu privilegiei questões mais recentes, tá? Por quê, professor? As questões antigas não são boas para a gente estudar, para a gente olhar para a prova e falar assim, poxa, se eu chegar aqui em casa, vou imprimir ela, ou vou entrar no meu celular. 2000, 2001, 98. Não, ela também pode ser feita, né? Os assuntos que são cobrados no Enem, principalmente nas provas de ciências da natureza, elas são conteúdos fundantes, então são conteúdos que não mudam, essas coisas não se desatualizam. Tipo, a gente viu agora há pouco uma questão sobre rim, mano, a função do rim não mudou ao longo da história, continua a mesma.
Mas, obviamente, as questões mais recentes, elas são, digamos assim, mais palatáveis. O que eu quero dizer com isso? São questões, elas foram elaboradas com uma nova política, né, do Ministério da Educação. E era, na época, eu acredito assim, por volta de 2015, 2014, né, que foi quando o Enem teve uma grande reforma, né, o Enem passou, faz até mais tempo que o Enem passou por essa reforma, mas ele passou de 1 dia para 2 dias de prova e tudo mais, e as questões ganharam uma cara, né, elas ganharam uma cara de pensar no comunitário, pensar no coletivo, pensar na tecnologia, e as questões começaram a ser mais uniformes, né? Então eu recomendo você olhar aí as provas aí dos últimos 5, 6 Enems anteriores, tanto que vocês vão ver que a minha análise aqui de questões são sempre de Enems mais recentes. Mas, se você tiver paciência de pegar as provas, não vem lá separado, como numa prova de vestibular comum, né? Ah, olha, daqui para frente a prova de biologia, daqui para frente a prova de química, agora a prova de história. Não, isso não acontece aqui, tá? Na prova do Enem, as questões, elas são por área, né? Por campos de conhecimento. Então, você vai ver as questões ali sendo abordadas desta forma, tá? Vamos passar bem rapidinho por essa aqui para vocês verem o que ela quer dizer. De novo, vou fazer a mesma recomendação. Vamos lá para a comanda, vamos olhar para a comanda da questão, e aí, olhando a comanda da questão, aí a gente olha para o texto, tá? Bom, tá lá. Uma influência que esse doping, então uma questão que vai falar sobre doping, né? Que pode poderá exercer na melhoria da capacidade física desses atletas está relacionado ao transporte de... Bom, é uma questão que fala sobre doping e ele quer saber como que este doping melhora os atletas, melhora a capacidade física de atletas. Então vamos subir lá e agora a gente vai ler o texto de suporte, né? Notem que também não é um texto muito grande. Algumas questões vão aparecer com textos enormes. Na biologia, isso não é muito frequente. Vocês vão ver isso acontecendo na prova de humanidades, principalmente, e na prova de linguagens, né? Onde isso é uma demanda necessária. Ali acontece isso, né? São questões que querem de você uma apreciação. Então vamos lá. A eritropoetina EPO é um hormônio endógeno sintetizado pelos rins que influencia a maturação dos eritrócitos. Suas formas recombinantes, sintetizadas em laboratório, têm sido usadas por alguns atletas em esportes de resistência, na busca por melhores resultados. No entanto, a administração da EPO, recombinante, no esporte foi proibida pelo Comitê Olímpico Internacional e seu uso é considerado doping. Bom, vamos lá. Se vocês notarem, esse texto de apoio, ele não está te dando resposta de nada, né? Apesar que se a gente olhasse com carinho, né, o texto anterior também não, né? Da questão anterior também não. Mas o que eu quero que vocês olhem aqui? Vamos tirar o que a gente achou de importante. O que a gente descobriu sobre essa tal de EPO, sobre a eritropoetina? A gente descobriu que é uma substância feita nos rins, olha só, uma questão sem querer, eu acabei separando duas questões que falam sobre temáticas parecidas. As duas estão falando sobre rins, né? Que essa substância influencia o amadurecimento dos eritrócitos. Posso parar aqui. Bom, professor, a conversa aqui já começou a ficar um pouco pesada. Por quê? Você poderia falar... Tá falando aí, amadurecimento dos eritrócitos. É aí que vem a questão dele te avaliar em biologia. A biologia, obviamente, vai te exigir alguns conceitos. Você não precisa ser o cara expert em anatomia, saber exatamente como acontece cada pontinho da fisiologia humana, da bioquímica, do meio ambiente. Você não vai precisar saber de tudo. Isso é impossível, né? Eu, como professor, eu dou aula aí já há quase 20 anos, eu sei que eu não sei tudo, né? E essa prova também não vai exigir todos os conceitos. Porém, certas palavras, elas vão dar alguns direcionamentos para a gente. E aí vem desses conceitos prévios que eu necessariamente preciso ter.
E aí eu vou agora pensar nos meus conhecimentos prévios. Bom, vamos lá. Eritrócito. O que é um eritrócito? Eritrócito é uma célula do sangue, né? E essa célula do sangue faz o quê? A gente conhece ela por outro nome, a gente conhece ela como glóbulos vermelhos, né? As hemácias. Glóbulo vermelho, o termo glóbulo vermelho a gente usa popularmente, mas ele é um termo que dentro da ciência ele já foi abolido, ele foi substituído por eritrócito. E o que um glóbulo vermelho faz? O glóbulo vermelho ele tem um papel no nosso sangue, né? A gente tem lá glóbulo vermelho, glóbulo branco. O glóbulo vermelho, professor Carlos, fala mais lento. Glóbulo vermelho, glóbulo branco, que são os leucócitos, e a coagulação. Glóbulo branco, vou deixar aqui de lado, a gente vai voltar a falar dela, mas glóbulos brancos estão relacionados à defesa imunológica. Glóbulo vermelho, o papel dele está relacionado principalmente ao carregamento de oxigênio pelo corpo, né? Ele faz o transporte gasoso, ele leva oxigênio a todos os tecidos, porque dentro deles tem uma substância, a hemoglobina, e que nessa substância, na hemoglobina, que dá a cor vermelha para o sangue, nós temos ali um átomo de ferro que tem afinidade pelo oxigênio, e aí ele vai grudar no oxigênio e vai carregar o oxigênio desde o pulmão, pelo sangue, pelo corpo todo. Tá? E aí ele está falando isso para gente, que a tal da substância influencia o amadurecimento dos glóbulos vermelhos. Ou seja, se eu pego essa substância e boto no meu sangue, eu vou ter mais glóbulos vermelhos na minha circulação. Se eu tenho mais glóbulos vermelhos, a minha distribuição de oxigênio pelo corpo vai ser melhor. Matei a questão. Professor, legal, é tipo, ótimo, né? Eu sei qual é a substância que vai ser melhorada, é o oxigênio. Então eu já posso eliminar todo o resto. Notem que eu não precisei olhar para o final da alternativa, né? Porque ele falou assim, ó, está oxigênio para o aumento da produção de ATP. Essa parte de produção de ATP é só uma justificativa, né? É o que o oxigênio faz quando é no nosso corpo. Porque isso também é uma daquelas perguntas assim que você fala assim, tá, professor, eu respiro para quê? Eu respiro porque preciso de oxigênio lá dentro. Ok. E por que eu preciso de oxigênio lá dentro, professor? O oxigênio é uma substância, é um ingrediente fundamental para um procedimento que vai acontecer em todas as células do nosso corpo, principalmente nas células musculares, com mais intensidade, que é a produção de energia. Né? A gente precisa de oxigênio para produzir energia, para fazer com que essas células, essas usinas de força, trabalhem. E a energia dentro da célula é medida por uma substância que é chamada de ATP. Tá? Obviamente, se eu tivesse mais tempo, talvez a gente marque aí uma outra live, em outras circunstâncias. Eu vou deixar aqui no final da nossa conversa meus 2 Instagrams, onde volta e meia eu estou fazendo lives desse tipo também, e aí a gente até pode debater em outro momento como é que funciona essa produção de energia. Por hoje, já que a ideia é ser suave, para não assustar ninguém, a gente só precisa de uma parte da alternativa. Eliminei todo o resto sem precisar ler a questão toda. Isso é muito importante. Porque quando você economiza tempo lendo questões desse tipo, cara, sua vida fica muito mais fácil. Porque vai botar o tipo e teco para bater cirandinha junto com você, em questões que vão exigir mais, questões que são mais tranquilas, você consegue passar por ela rapidamente, aí você ganha um tempo de sobra para outras. E até talvez, quem sabe, poder sair mais cedo dessa prova, curtir o seu final de semana como se deve, né? Tomar o seu sorvetezinho na praça, curtir o seu momento de contemplação e falar assim, olha, agora com essa nota no Enem que eu consegui, graças à aula do professor Carlos, eu melhorei as minhas condições de financiamento, consegui o meu crédito estudantil, porque o Enem também serve para isso, ele não garante só vaga, né, no vestibular. E olha, cara, posso estudar na Uniesp. E olha só, pode ser que um aluno da Uniesp. Bom, vamos lá.
Professor, as provas do Enem têm sempre essa cara? Texto, suporte, comanda, alternativas? Não, elas podem ainda ter algumas modificações. Não são absurdas, tá? E aqui eu trouxe uma para vocês verem. Qual é a outra cara que o Enem pode ter nas suas questões? Em geral, se o texto de suporte for pequeno, como é o caso dessa questão aqui do caderno amarelo da prova de 2018, é porque ela vem acompanhada no caso de um gráfico, de uma tabela ou de uma imagem. Neste caso aqui, eu tenho uma imagem, né? Lá embaixo está a comanda do mesmo jeito, mas nós temos aqui um gráfico, nós temos aqui uma imagem que é exatamente da onde a gente vai tirar a resposta. Geralmente, questões onde você tem uma imagem, uma tabela, um gráfico, ela vai exigir menos desse raciocínio anterior, dessa base anterior, ela vai exigir da sua capacidade de interpretação de imagem, né? E, obviamente, elas tendem a ser mais fáceis. Bom, essa questão aqui, antes de eu começar a ler, vou falar um pouquinho dela. Ela é uma questão que ela tem cara de biotecnologia, tá? Uma questão de biotecnologia, e caem questões dessa com uma certa frequência. Esse aqui é da prova de 2018, mas caíram questões assim na prova de 2017, na prova de 2016 e até na prova de 2019. Então, é um tipo de questão que cai com frequência. Professor, o que é esse código de barras todos aí? Bom, esse aí é um exame genético, né? Onde a gente quer comparar o DNA de dois seres vivos. No caso, essa questão ela está falando sobre plantas, mas é um teste que pode ser usado, por exemplo, para determinar a paternidade, ou, por exemplo, achar a amostra de alguém numa cena do crime e assim você consegue. Então, assim, é um tipo de imagem que ela dá essa ideia. Bom, vamos ler a comanda. Vamos começar por lá. Tá lá, ó. A progenie são os filhos, né? São os filhotes. A progenie S1 recebeu pólen de qual doadora? Então, a gente vai ter que olhar isso daqui, ó. O S1. O S1, quando a gente analisa o DNA dele, né, ele tem aqui trechos, sequências de DNA. Esses trechos, essas sequências, elas vão ser chamadas aqui de alelos. Então, ele é portador do alelo número 1 e do alelo número 2 para o locus A. Calma, senhores, a gente já chega lá. E para o locus B, ele tem só o alelo número 3. Tá? E aí a pergunta é, ele recebeu grão de pólen de quem? Né? Ou seja, quem que é o pai dessa planta? Bom, vamos lá, vamos fazer uma análise aí. Considere um fragmento florestal, uma floresta, uma árvore matriz com frutos M. Então, nós descobrimos quem é a mãe, né? A mãe, a matriz, é essa daqui. Se ela é a mãe, isso significa, então, que ela era uma árvore que ela deu a flor. Essa flor, para gerar o fruto, ela precisa do grão de pólen. Esse grão de pólen veio de outra árvore. Nós temos o filho. Quem que é o pai? E os supostos, né? Supostos pais estão aqui listados como DP1, DP2, DP3, DP4 e DP5. Bom, pensa comigo. A gente conhece aquela máxima, né, da natureza que diz assim: os filhos são metade a mãe, metade o pai. Se é metade a mãe, metade o pai, significa que eles têm que, quando a gente fala do DNA, por exemplo, ele tem que ter metade do DNA do pai, metade do DNA da mãe. Show de bola. Bom, vamos lá, vamos olhar para isso daqui agora. Meus queridos, o filhinho S1, ele tem um alelo número 1. A mãe também tem, show de bola. Então, confirmamos que isso aqui veio da mãe. Significa que esse alelo 2 tem que ter vindo do pai. Opa! Tem que ter vindo do pai. Se tem que ter vindo do pai, o pai não pode ser o DP1, o pai não pode ser o DP3, o pai não
pode ser o DP4, tá? Por quê? O alelo 2 só existe no DP2 e só existe no DP5, então esses são os dois possíveis pais. Como eu vou eliminar a possibilidade de um ou outro? Bom, eu não analisei só um trecho de DNA, eu analisei dois, e eu vou olhar para a mesma coisa. Ele. E como o filho não aparece mais nada, então quer dizer que o pai também tem ele. E aí, se a gente vê, ó, o DP1 não tem, mas isso a gente já sabia. O DP2 também não tem. O DP3 também não tem. O DP4 também não tem. Adivinha quem é o quem é o pai deste fruto? Quem foi o doador do grão de pólen? O DP5. Então a alternativa correta é quem é o doador do grão de pólen? O DP5. Tá? Notem que foi basicamente uma análise de imagem, né? E aqui eu quero que vocês notem um detalhe nessa questão que é importante. Exigiu uma base anterior? Sim, eu precisei, por exemplo, ter noções do que quer dizer que essas barras, o que quer dizer esses pontos escuros, os pontos claros. Saber que, por exemplo, uma árvore que dá um fruto, esse fruto, a árvore que deu o fruto é a mãe, e o doador do grão de pólen que fecundou aquela flor da árvore era o pai. Então, são conceitos que estão ali embutidos, escondidos, mas que não são a parte mais importante da questão. Beleza? Podemos continuar? Acho que podemos. Vamos seguir aqui adiante. Só um aviso aí. Eu não estou. Se tem alguém fazendo algum comentário, alguma questão, eu não estou vendo. Então, eu peço aí, Lilian, se precisar, manda via WhatsApp. Pergunta, manda por aqui. Qualquer comentário, manda por aqui, porque fica mais fácil para mim. Bom, seguindo aqui, vamos ver mais uma questão. Trouxe mais uma questãozinha dessas com um gráfico e com imagem, tá? E o que eu quero que vocês olhem para essa questão? Notem, tem a comanda lá embaixo, tem o textinho de suporte, tem um gráfico. Esse gráfico vai ser importante. Vamos fazer a leitura da comanda. Então tá lá, ó, a utilização desse tipo de piso, né? A utilização desse tipo de piso em uma obra tem o objetivo de evitar no solo. Eu quero fazer agora, então, uma avaliação sobre o solo, sobre um piso, na verdade, né? Eu quero comparar dois tipos de piso. Na imagem, antes de eu ler o texto lá, eu tenho um piso tradicional e um piso que ele está chamando de concregrama. Meu fono vai me matar. Minha dicção tá péssima. Mas um concregrama, e olha só, ele é basicamente, pelo que eu estou vendo, um contorno aí de concreto com 4 áreas vazadas, onde está escrita a palavra grama, ou seja, é onde provavelmente então é um piso vazado, né? Com espaço para você colocar grama crescendo. Vamos ler agora o texto de suporte, tá? Para se adequar às normas ambientais atuais, as do uso, a questão do uso de materiais de modo a minimizar os impactos causados no local. Ou seja, eu tenho que pensar em usar materiais para construção, instrumentais que não causem, né, nenhum impacto naquele ambiente. Show. Uma questão de meio ambiente, isso daqui. Entre os materiais está o chamado concregrama ou pisograma, né? Esse é um tipo de revestimento composto por peças de concreto com áreas vazadas que são preenchidas com um solo gramado. As figuras apresentam as duas imagens. Show. O texto não trouxe nada de novo. Basicamente, eu com a imagem eu poderia responder a questão. Agora, vamos lá embaixo. Volta na comanda. A utilização desse tipo de piso vai evitar o quê? Pensa comigo. O que esse piso faz quando ele é colocado no chão, né? Bom, quando ele é colocado no chão, esse tipo de piso, obviamente ele vai dar ali um contato com a terra, né? Porque tem a grama. Então tem a possibilidade de você pôr concreto e pôr grama junto, no mesmo espaço. Qual a vantagem de você cobrir uma superfície com grama ao invés de concretar tudo? Se vocês olharem ali, bom,
de todas as alternativas, o que aparece mais evidente para mim, assim, gritando, falando, minha impermeabilização, ela está evitando a impermeabilização. E o que é uma impermeabilização? É evitar, por exemplo, que quando chova, que a água se acumule nesse piso, né? Que é exatamente o que esse piso com grama faz. A chuva vai cair ali e a parte da grama vai absorver a água. Então, isso vai ser, por exemplo, muito útil em áreas onde tem a preocupação com possibilidade de enchentes, né? Porque a água vai penetrar nessa superfície e vai conseguir escoar pelo solo e não vai acumular. Então, esse tipo de piso vai evitar a impermeabilização, tá? Eu ainda olharia para esse piso com uma outra importância interessante. Quando você deixa de cobrir tudo com concreto e você abre ali áreas de respiro com vegetais, por exemplo, com uma grama, você também reduz a sensação térmica, né? Como assim? Você tira aquela sensação de calor. Quando você concreta tudo, por exemplo, numa cidade, né, onde tudo é asfaltado, bate aquele solzão, né? Tudo fica pior, né? Porque o solo ele vai concentrar calor, né? O concreto, o picho, o asfalto, ele tem essa capacidade, né, de concentrar calor ali, e o que vai fazer com que o ambiente pareça muito mais quente. Quando você coloca ali áreas gramadas com a terra, essa sensação térmica fica mais agradável, exatamente porque você vai estar lidando com uma superfície que não vai estar concentrando calor com tanta intensidade assim. Então, além de você mexer com a questão da impermeabilização, que é de longe a mais evidente, você também mexe com a questão da melhoria do ambiental, né? Você torna esse ambiente menos desconfortável. Beleza? Bom, parei por aqui nessa parte de olhar análise de questões, mas eu não vou mentir para vocês, não. Essas 4 questões que a gente analisou aqui são, de longe, a dica maior que eu quero que vocês levem desta minha revisão. Mais do que eu falar sobre qual é o tema que vai cair ou não, porque isso eu posso errar, né? Eu quero que vocês olhem para como é que eu tenho que resolver uma questão do Enem. A questão do Enem, ela sempre vai ter essa cara. Texto de suporte, comanda. E às vezes no texto de suporte tem lá uma imagem para te ajudar, para dar um suporte, para dar um apoio. Afinal de contas, é para isso que eles estão lá. Isso vai fazer com que as questões sejam maiores, beleza. Mas isso, ao mesmo tempo, pode ser aquela sua cartada surpresa, aquele seu coringa, e conseguir resolver essa questão com muito mais facilidade. Então, eu quero sempre que vocês olhem para, quando vocês, quem for reassistir a live, assistir ela depois, de novo, e tudo mais, olhem para isso. A parte mais importante dessa nossa conversa aqui é as questões têm uma cara. Bora lá? Vamos continuar? Vamos dar prosseguimento aqui para a nossa conversa? Bom, eu disse que eu queria falar de saúde, né? Então eu trouxe aqui o assunto saúde coletiva, que basicamente vai encerrar a nossa conversa dessa nossa revisão de hoje, tá? Bom, vamos lá. O que eu preciso saber sobre saúde coletiva? Bom, no caso da prova do Enem, especificamente, a gente vai abordar questões relacionadas a doenças transmissíveis. Doenças transmissíveis, a gente parte do princípio que a gente está lidando com um micróbio, né? E se eu estou lidando com um micróbio, é um micróbio que precisa ser levado do corpo de um doente ou do ambiente onde ele está para dentro do seu corpo, onde lá dentro de você ele vai causar o desequilíbrio, onde ele vai causar o transtorno que vai levar ao quadro doente, a todos os sintomas e tudo mais. Bom, a gente hoje vai então começar a nossa conversa apresentando quem são esses tais micróbios. E aqui eu trago para vocês as 5 possíveis categorias de micróbios: vírus, bactérias, fungos, protozoários e vermes. Estou aqui só colocando, mas a gente vai falar um pouquinho de cada um deles. Vou começar pelos vírus, é óbvio, né? Professor, tá lá, né? Certeza. Hum,
Não posso te dizer isso. Na verdade, eu acho que eu até nem apostaria minhas fichas tanto nesse assunto. Razão. Apesar de estar muito na mídia, existe uma série de polêmicas associadas a essa temática. Não sobre os conceitos científicos dele, mas sobre questões políticas associadas à doença. E o Enem, ele tem como tradição tentar desvencilhar isso desde lá de 98, qualquer assunto que toque, mesmo que suavemente, em assuntos políticos polêmicos. Né? Então, eu acredito que se aparecer lá no Enem questões sobre o coronavírus, vai ser chovendo molhado. Vai ser nada mais, nada menos do que aquilo que você está vendo no jornal, na TV, todos os dias, e não vai cair nenhuma questão super especial sobre esse assunto. Tá? O professor vai cair sobre a vacina. Vacinas são assuntos que caem bastante no Enem, há muitos anos. Inclusive trouxe questões aqui, né, que se der tempo a gente conversa sobre elas. Mas sobre a vacina do Covid, acho que é recente demais para já estar na prova. Por quê? Em geral, a prova do Enem ela é elaborada, né? Os elaboradores da prova elaboram com muita antecedência. E se a gente for pensar nessa antecedência, foi antes da gente começar a falar sobre. E é importante dizer aqui que no Brasil nós também temos outros temas de doenças que historicamente são mais importantes e que apareceram com mais frequência, e que essas sim são importantes. Tá? Por exemplo, eu listei aqui alguns micróbios que, inclusive algumas delas a gente tem vacina e que já cairão no Enem em outras situações. Por exemplo, quando a gente pensa em vírus, eu estou pensando numa coisa muito pequena, que é basicamente um envelopezinho com material genético lá dentro, um DNA ou um RNA lá dentro. Por conta disso, por ele não ser uma célula, por ele não ser um ser muito elaborado, eles não são considerados seres vivos, né? A única coisa de um ser vivo que ele tem é o fato de ter um material genético. Nós temos uma lista enorme de doenças que são causadas por vírus, né? Tem lá o Covid-19, que é um caso, né, causado por um coronavírus, mas nós temos outras doenças aí muito importantes, né? Como é o caso da AIDS, que é causado pelo vírus HIV, nós temos o sarampo, que tivemos aí epidemias recentes, que tem vacina, inclusive dengue, que, meu Deus, a gente ouve sempre no verão, né, assuntos sobre epidemias, né, de dengue no Brasil inteiro. Nós temos hepatites A, B, C, enfim. Febre amarela, que também tem epidemias importantes, e gripe, né? A gente não pode esquecer da vacina anual que existe para idosos. Apesar de ser uma doença mega simples, sim, ela é uma doença que aparece aí com bastante frequência na população. Uma outra categoria de micróbios que eu não posso deixar passar em branco é as bactérias. Bactérias, eles são considerados na lista de micróbios os mais simples, né? Passado o vírus, vem as bactérias, né? Eles são células muito simplesinhas, né? Essas células mais simples de todas, elas são chamadas de procariontes. Essa palavra é importante, tá? O que isso quer dizer? São células que por dentro você não vai encontrar muita complexidade. Você basicamente vai encontrar ali um recheio gelatinoso, né, que é o citoplasma, né, quem lembra lá da quinta série, ou melhor, sexto ano, né, eu já sou antigo demais para falar quinta série. O sexto ano já deve ter estudado, né, esse termo, né, citoplasma, o recheio da célula. E ao invés dela ser uma célula comum, que tem um núcleo, né, uma área lá separada para guardar DNA, o DNA das bactérias é solto nesse citoplasma. É um DNA curtinho. Porém, aqui temos um detalhe importante. Nós temos uma lista enorme de doenças também causadas por bactérias, tá? Vou listar aqui algumas aqui que caem com mais frequência. A tuberculose, que é uma doença bacteriana muito importante no Brasil. Ela aparece na literatura, então, assim, existe aí esse viés de cruzar a biologia com outras áreas. Então, às vezes, o texto suporte fala de algum trecho da literatura brasileira, né? Temos vários personagens, né, que morreram de tuberculose na literatura, principalmente lá na época do romantismo, né? Nós temos aí o cólera, importante,
ou cólera, né? Agora conversa com a gramática, né? Porque a cólera é outra coisa. A cólera não é uma doença. A cólera é sinônimo da ira, da raiva, né? Do ódio, né? A cólera. O cólera é doença, tá? Tem a leptospirose, que é aquela famosa doença dos ratos, né? Que está relacionada a enchentes. Voltamos a falar aqui, nós estamos falando de doenças que são importantes para a saúde pública, para a saúde coletiva, né? E aí vem a pneumonia, que é uma doença hospitalar muito importante, muito severa, tá? Bom, fungos. Em geral, fungos, quando caem na prova do Enem, não cai com esse viés relacionado à saúde, porque as doenças causadas por fungos, elas não são tão importantes. Elas são relevantes, porque doenças são sempre relevantes, mas elas não são assim, elas não causam grandes epidemias. As duas mais importantes aqui, que eu já vi cair no Enem, uma delas é bem importante, que é a candidíase, que é uma doença sexualmente transmissível, ela pode aparecer em outras áreas, mas geralmente ela está relacionada aí ao aparelho genital. Nós temos a histoblastose, né? Histoblastose é uma dessas coisas que a gente não vê com frequência, né? Em geral, a histoblastose, traduzindo aqui em poucas palavras, ela está relacionada a um fungo que se propaga em cavernas, principalmente transmitido através de fezes de morcegos, né? Então, ela está relacionada, por exemplo, àquela pessoa que vai fazer uma trilha, né? Respira aquele ar contaminado, o fungo estava ali, entra em você e causa uma doença pulmonar. Bom, protozoários. Aqui voltamos a falar de doenças importantíssimas. As doenças causadas por protozoários, na maioria das vezes, elas são reconhecidas por um termo. A gente diz que a maioria delas são doenças negligenciadas. Atenção a esse termo, que ele pode aparecer não só na biologia, mas também, quando a gente fala em saúde, na prova de geografia. E o que seria uma doença negligenciada? A Organização Mundial da Saúde, a OMS, denuncia que certas doenças pelo mundo são doenças em que as instituições médicas, as instituições farmacêuticas não se interessam em pesquisar. O que faz com que essas doenças sejam doenças centenárias atacando pelo mundo e que ou o tratamento é muito rudimentar ou que ainda não tem cura porque ninguém nunca estudou ou estuda pouco. Quais são essas doenças mais importantes, mais negligenciadas? Nós temos a malária, que é uma doença, que é uma das 5 doenças que mais mata no mundo. Mas, por outro lado, a medicação que a gente usa para o tratamento da malária, ela existe. Por exemplo, no Brasil, se tem reconhecimento do uso do quinino, né, que é o remédio usado, né, que é uma das substâncias usadas no tratamento da malária, existe registro do quinino sendo utilizado pelos índios lá em 1500. Então, tipo, poxa, desde lá ninguém estudou nessa doença. Nós temos aí as leishmaniose, a doença de Chagas, que é uma doença brasileira, uma doença das Américas, e a amebíase. Todas essas doenças, elas são mais comuns em países pobres, tá? E aí a primeira pergunta que fica aqui na nossa conversa, por que estas seriam doenças negligenciadas? O que quer dizer ser uma doença negligenciada? Quer dizer que é uma doença que ninguém se interessa em estudar. Por quê? A gente não pode perder de vista um conceito. As indústrias farmacêuticas, quando criam novos medicamentos, é porque ela quer vender esses remédios. Se são doenças que acontecem em países ricos, eles fabricam remédio porque vai ter quem compre. Agora, se são doenças que vão atacar só países de terceiro mundo, países pobres, países assim que com dívidas externas e tal, esses países vão ter dinheiro para comprar os novos medicamentos? Não. Então, essas indústrias, esses centros de pesquisa, acabam não tendo interesse, porque não tem financiamento para estudar aquilo. Então, eles acabam deixando de lado essas doenças. Tá? Então, por isso que elas são doenças negligenciadas e por isso que elas estão assim, aquém. Né? Mas são doenças muito importantes na saúde coletiva. Isso é importante a gente falar. Bom, e vermes, né, gente? Bom, de novo, nós estamos falando de doenças negligenciadas, mas com um diferencial. Aqui eu já estou falando de animal, né? Todas as categorias anteriores eu estava olhando para um mundo microscópico, para algo que era muito pequeno. Por exemplo, o que mais assusta na galera aí falando de Covid é a ideia, eu não estou vendo o micróbio, então eu não sei onde ele está. Quando a gente fala em vermes, eu estou lidando com coisas maiores, tá?
Quais são os mais comuns no Enem? Sem dúvida nenhuma, o mais importante aí seria a esquistossomose, que é uma doença também, né, típica, que é negligenciada e é típica dos trópicos aqui, que é conhecida como barriga d'água. Tem a lombriga também, ascaridíase, elefantíase, teníase, cisticercose. Eu estou colocando aqui a lista das que mais apareceram. Então, aquela história, professor, se eu precisar sentar, ler, estudar, para onde que eu vou, o que que eu vou estudar? Estou dando aqui essa lista para vocês terem como referência, tá? O porquê que eu coloquei essa lista? É muito comum as questões dizendo assim, ela te apresenta uma doença e pergunta, como é que eu trato isso? Bom, a palavra-chave que vai aparecer aqui é antibióticos, tá? É uma palavra que vai aparecer em várias provas e o que eu nunca posso esquecer, professor de biologia Carlos, me diz, o que eu não posso esquecer sobre antibióticos? Antibióticos só servem para matar bactérias, senhores. Sim, não matam vírus, não matam fungos, não matam protozoários, não matam vermes. Antibióticos só matam bactérias. O que significa que para tratar vírus, tomar antibiótico não resolve, para matar protozoário, tomar antibiótico não resolve. Mas apareceu lá uma questão, uma pergunta sobre a tuberculose, a pneumonia, ou está falando lá na questão que eu tenho uma doença que é causada por uma bactéria, não precisa nem dizer qual é. Tratamento antibiótico, beleza? Professor, e as outras? Bom, no caso, por exemplo, de vírus, alguns vírus você tem alguma forma de tratamento, por exemplo, a herpes, a AIDS, você tem medicações que você pode tomar para controlar a quantidade de vírus. Isso é importante dizer. Mas, né, por exemplo, o HIV é um vírus que, quando ataca o teu organismo, ele pode ser controlado pelo coquetel, né, mas ele não cura a doença. A AIDS é uma doença que você vai tomar a medicação e vai continuar com ela controlada, né? Mas ele não mata todos os vírus, né? A mesma coisa vale para gripe. Ah, professor, mas eu tomo um antigripal, eu tomo lá um remedinho e eu melhoro da gripe. Não, isso é importante dizer. A medicação, ela vai te ajudar em que sentido? Ela vai tirar os seus sintomas, ela vai tirar o teu mal-estar, mas o vírus está lá travando uma guerra com o seu sistema imunológico. Por isso, quando a gente fala em vírus, falar em remédio é meio besteira, né? É mais importante pensar como é que eu faço para não pegar essa birosca. E para não pegar um vírus, o rolê é evitar contato com quem possa estar com vírus, evitar contato com ambientes onde esse vírus pode propagar e, obviamente, vacina. Vacina é a palavra de ordem sempre. Importante. Para protozoários, falei agora há pouco, né? Doenças negligenciadas. Tem vacinas para eles? Para seres humanos, não. Você tem, assim, por exemplo, leishmaniose. É uma doença que dá em humanos, dá em cachorro. Para cachorro tem vacina. Para animais tem, né? Para cachorro, gato e tal, tem vacina. Para o ser humano tem, para evitar leishmaniose? Não. Então, o que eu faço? Vacino os bichinhos, porque se os bichinhos estão lá protegidos da leishmaniose, eles não transferem a doença para mim. Show! Né? Já melhorei a situação. Vermes, também não temos vacina. Nós temos medicações específicas para tratamento de vermes, já melhora bastante. Principalmente questões sanitárias ajudam muito a gente a evitar de pegar vermes. Isso também é um assunto importante, tem super a ver com o Enem. Então, nunca se esqueçam disso. Quando a gente vai olhar para essa temática, para esse universo, né, de micróbios causadores de doença, a gente tem que pensar na tecnologia de tratamento. Bom, vamos para o nossa último rolê, porque já está dando a minha hora. Eu estou aqui às 9h28 desta manhã de sábado. Parabéns para quem esteve aqui comigo, corajoso, né? Aguentando aí desde as 8h30 da manhã, esse professor falando, mas vamos pensar assim, isso é bom para o seu futuro, isso vai ser legal para você, e espero que a gente tenha dado aí todo o ânimo necessário para ir fazer essa prova. Então vamos lá. Trouxe aqui a questão de 2016, do Caderno Azul, a questão 58, e nós temos aqui um textinho de suporte, uma comanda. Olha só que coisa, né? Questão com aquela cara que eu falei que era o que ia acontecer. Bom, suponha que é uma doença desconhecida, ou seja, já começamos aqui, não sei que doença é. Ponto. Ela esteja dizimando
um rebanho bovino de uma cidade. Professor, está falando de bicho, não está falando de gente. Tudo bem, continuamos, os micróbios são os mesmos. Vamos lá. E alguns veterinários tenham conseguido isolar o agente causador da doença, verificando que se trata de um ser unicelular e procarionte. Uau! Professor, você acabou de falar isso para mim. O que quer dizer um ser procarionte? Eu acabei de falar para vocês, né? São seres que têm células muito simples, né? Quem eram eles? As bactérias. Li o texto de suporte, beleza. Para combater a tal doença, ou seja, para tratar quem está com essa doença, os veterinários devem administrar nos bovinos o quê? Se o micróbio é um procarionte, quem das cinco categorias é o micróbio causador dessa doença? É uma bactéria. E olha só, nós temos aqui a alternativa. O que eu posso usar para combater uma bactéria? Um antibiótico. E isso é muito importante, tá, galera? Antibióticos. Professor, tem vacina lá. A gente sabe que para certas doenças bacterianas tem vacina, né? Tem, por exemplo, a pneumonia tem vacina. Nós temos a tuberculose que tem vacina também, né? Mas a vacina ela não serve para você tratar o doente. A vacina serve para evitar que você fique doente, né? Ela evita, ela faz com que o seu corpo crie imunidade para que você não, ao entrar em contato com o micróbio, teu corpo te defenda antes de você ficar doente, e ali o teu corpo já mata o micróbio antes mesmo de causar os sintomas. Aqui não, ele está falando, ó, o micróbio entrou, deixou doente. O que eu faço agora com o doente? Antibiótico, beleza? Tá. Lilian ainda tem o tempo? Quanto tempo eu tenho? Beleza. Bom, meus amigos, eu tenho ainda mais uma questão, mas eu acho falta. Eu tenho uns 2 minutos aqui para concluir o nosso assunto. Eu prefiro usar esse tempo de uma outra forma. Eu acho que a minha mensagem já foi passada. Primeiro eu quero aqui indicar o meu Instagram, né? Eu tenho 2 Instagrams que eu utilizo para fazer lives, para fazer revisões do Enem, e que eu quero convidá-los para entrar nesse meu Instagram. Façam lá um convite, a gente conversa e posso até tirar dúvidas de vocês lá no ambiente privado, para vocês tirarem dúvidas de outros assuntos que, infelizmente, eu não pude trabalhar aqui. Bom, o primeiro deles é o Carlos GB Filho, que é um Instagram mais antigo que eu tenho. E eu tenho também o professor, o Prof. CG, né? Onde eu tô lá também para tirar a dúvida. Então você pode me adicionar nesses dois endereços do meu Instagram e através de IGTVs, em geral, eu faço revisões de assuntos, eu pego um tema e a gente explora. Lá eu vou ter a chance de pôr para vocês também outras questões, falar, por exemplo, de meio ambiente, que não deu para a gente tratar tanto aqui, a gente resolveu uma questão só e a gente vai ter a chance de falar sobre esse assunto em outras ocasiões. De qualquer forma, agradeço a participação de todo mundo. Muito obrigado, Lilian, pelo convite. Muito obrigado, professor Hermes. Principalmente, muito obrigado pela minha diretora, Juliana, minha parceira de sempre. E estamos aí disponíveis para novos momentos como esse. Eu acho que a gente tem que celebrar movimentos desse de pôr para frente a educação e principalmente auxiliar quem não tem a chance de pagar um cursinho e ter aulas desse nível em todas as áreas, como a gente está tendo nesse terceiro dia e teve também nos outros dois aí com outros professores incríveis que conheço também. Bom, de qualquer forma, eu agradeço muito. Um beijo, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado. Tchau. Valeu!
E aí? Passo para quem agora a bola? Eu não estou ouvindo. Acho que eu estou sem. Pronto. Muito obrigada, Carlos, pela sua contribuição. Amei a aula, aprendi um monte, revisei um monte. Né? Anotou aí? Depois eu vou dar visto, tá? E eu sei que muita gente gostou também. Olha aqui, ó, os comentários, o pessoal agradecendo, né? Todo mundo agradecendo a sua ajuda nesse momento. E para quem perguntou, né, se a aula vai ficar disponível aqui, sim, ela fica disponível para o inscrito, para que ele possa revisar e assistir quando quiser, inclusive após o Enem aí, para as provas de vestibular, né, apesar de ter uma característica específica, né, do Enem, acho muito bacana isso. A Juliana falando que é sua fã, também sou. Ficou uma aula muito gostosa. E aí eu deixei na tela o seu endereço dos Instagrams para que as pessoas possam seguir. E aí a Ellen está dizendo que a aula foi curtinha, mas muito boa. Se fosse longa, o pessoal ia cansar, né, Carlos? Ia cansar. Que bom que é curtinha e fica com aquele gostinho de quero mais, né? Inclusive para a gente poder incentivar a eventos como esse possam se repetir, né? E virem um costume, porque a gente está precisando de novas tradições e tradições que sejam frescas, né? Que sejam refrescantes, que tragam uma energia nova para a gente que, obviamente, todo mundo isolado, todo mundo preso dentro de casa, e que a gente precisa mesmo de situações que a gente possa compartilhar tudo isso aí. E agora que nós já perdemos o medo da câmera, né, Carlos? Exatamente. Agora aproveita. Bom, muito obrigada. Um bom descanso, um bom sábado para vocês. Se você quiser ficar conosco aqui para assistir... Eu vou ficar, sim, com certeza, porque agora eu quero assistir os meus colegas também. Muito obrigada. Tchau, tchau. Um abraço e boa sorte. Tchau, tchau. Obrigada para você também.